E aí, pessoal? Vamos aprender na prática, baseando-se em casos clínicos, como prescrever diversas receitas médicas. Vamos lá. Bom, usando o elemento lúdico aqui, respeitando, claro, os direitos autorais, vamos aprender a prescrever, né? E a gente deseja aprender a prescrever como num passe de mágica. Tamanha facilidade que vai ser depois dessa aula. Então, iniciando o primeiro caso clínico, né, o caso número 1 é o pai do Timmy Turner, masculino, 45 anos. Ele queixa-se de azia há 3 meses. Ele conta que há mais de 6 meses cursa com episódios de azias que ficaram piores nos últimos 3 meses. Ele relata a sensação de queimor que surge no epigastro e sobe pelo esôfago, especialmente quando se depara com seu vizinho, Dick Burger. Conta ainda que episódios sempre pioram quando consome muito café, refrigerante, salgadinhos, além de que comidas muito gordurosas, como feijoada, também pioram o quadro. Relata regurgitações, a ponto de sentir o gosto ácido na boca, eventualmente. O exame físico vem normal, sem nenhuma alteração digna de nota. Traz alguns exames complementares, né, mas também não tem nada digno de nota pra gente. A suspeita para ele e o tratamento é uma DRGE, uma doença do refluxo gastroesofágico. A gente inicia a terapêutica, né, o teste terapêutico, com um inibidor de bomba de prótons, o omeprazol. E aí, qual o tipo de receita que a gente vai utilizar para esse caso? Bom, a branca é simples. E aqui nós temos um exemplo de receita, né? Pai do Timmy Turner, 45 anos, Rua Mágica, número 101 de Dimsdale. Ele vai tomar um omeprazol, 20 mg, né? 30 comprimidos, então um mês de tratamento aí pra gente testar. Um comprimido via oral pela manhã. Passa um traço, assina, aqui no caso carimba e data. Aqui nós temos a receita simples na cor branca. Elas são medicamentos que são os medicamentos anógenos daquele de balcão. Os que têm tarja vermelha geralmente vem escrito, né, venda sob prescrição médica. Os tarjas vermelhas eles podem ser com ou sem retenção de receita. A exemplo do omeprazol, que não tem retenção de receita. A validade após a prescrição é de 90 dias. Recomenda-se na prescrição manual até 5 substâncias por receita, para manter a receita organizada, especialmente naqueles papéis que são A5, né, que é metade de uma folha de ofício. Porém, com a pandemia e com os kits Covid, a gente observa as prescrições cada vez mais longas, nesse caso com dúzias e dúzias de medicamentos diferentes, o que não é recomendado para uma boa prática médica, tá? A receita branca simples ela tem validade em todo o território nacional, como nós falamos na aula passada. A quantidade máxima de prescrição para os medicamentos geralmente é para 60 a 90 dias de terapia. Antimicrobianos e psicotrópicos, alguns deles sim podem ser prescritos na receita branca simples, porém em 2 vias. Um dos exemplos é o Zolpidem. Se a gente mantém aí uma prescrição até 10 mg, a gente pode fazer a prescrição em receita branca simples com 2 vias. Mas se aumenta essa prescrição para 15 mg, por exemplo, aí precisamos de notificação de receita. Os medicamentos simples eles podem ser feitos por via única, diferente desses medicamentos antimicrobianos e os psicotrópicos. Caso número 2, Timmy Turner, masculino, 11 anos, peso, né? Pediatria, peso é muito importante. 33,2 quilos. Ele tem dor na garganta e febre há 3 dias. A genitora conta que há 3 dias Tim evoluiu com febre de 38,5, com calafrios, dor na garganta 8 em 10. Inapetência, queda de estado geral, além de 2 episódios de vômitos. Ele tem placas exudados faríngea, como a gente observa aqui na imagem, né, purulentos e petequias em palato. Todo o resto do exame físico é normal. Complementares, nós temos um HB de 12, né? O que chama atenção pra gente é um leuco de 13.000, às custas de neutrófilos, mas de resto, um PCR um pouco elevada, eletrólitos normais, função renal normal. Ele fez o strep test, que foi positivo para antígenos estreptocócicos. Então, qual é a suspeita e o tratamento para ele? Nós temos então a faringoamidalite estreptocócica e o tratamento em antibióticos e sintomáticos. E qual vai ser o tipo de receita para time? Vai ser branca, só que em 2 vias, porque nós temos antimicrobianos aqui receitados. Então, basicamente, assim, a pesca da gente para poder saber como é que faz o tratamento de uma faringoamidalite estreptocócica. É basicamente um antibiótico, a primeira escolha vai ser a benzectacil, né? Uma aplicação de 1,2 milhões de unidades em aplicação dose única. E aí vamos ter os sintomáticos. A gente pode usar dipirona, né, 30 mg por quilo nesse caso. É uma prescrição para dor, tá? Que também cobre antitermia, mas anti-inflamatório, se caso for necessário, porque tem uma função renal normal. E se a analgésica com dipirona não for suficiente, a gente pode prescrever um anti-inflamatório de resgate. Além disso, o dimenidrato, que a gente popularmente conhece como o Dramin, para enjoo, já que ele tem náuseas e vômitos, né? Na prescrição de meio ml por quilograma ou também 1,5 mg por quilo.
E aí nós temos a receita. Então, penicilina G benzatina, né, que é a benzactacil, 1,2 milhões de unidades, uma unidade, uma aplicação via intramuscular dose única. Aí nós temos a dipirona, né, 500 mg por ml. Lembrar que a prescrição é 30 mg por quilo. Ele tem 33,2 kg. Vai dar mais ou menos aí 999, digamos assim, miligramas. Então, eu quero 1 grama, 1000 miligramas. Se a dipirona vem em 500 mg por ml e 1 ml tem 20 gotas, eu quero 2 ml, eu quero 1000 miligramas. Então vão ser 40 gotas. 40 gotas via oral de 6 6 horas, se dor ou febre, que é a temperatura maior que 37,8. E aí, ibuprofeno, 600 miligramas uma caixa, aí vai ser um comprimido via oral de 12 em 12, se dor refratária de pirona. Então nós temos aqui um condicionante. Como aqui também nós temos um condicionante, né? Mas aqui é só, vai escalonar a analgesia se não for suficiente com dipirona. E o Dramin, e aqui eu estou colocando a marca registrada, né, para o medicamento de referência. A gente pode prescrever o medicamento de referência ou pode prescrever, né, o nome do princípio ativo. Nesse caso, eu usei o medicamento de referência, o Dramin, 2,5 mg por ml, um frasco, ele quer meio ml por quilo, ele tem 33 kg, então vai ser 16 ml. Via oral de 8 em 8 horas, se náuseas ou vômitos. E aí, receita duplicada, 2 vias, porque nós estamos aqui prescrevendo um antimicrobiano, que é a penicilina G benzatina. Caso número 3, Cosmo, masculino, 23.574 anos. A queixa dele é falta de atenção e foco há muitos anos. Ele conta que há mais de 20 mil anos cursa com problemas sérios de atenção, notado por ele, pela esposa Wanda e pelo seu afilhado Timmy. Ele frequentemente não presta atenção em detalhes ou comete muitos erros por descuido em tarefas de seu trabalho. Não consegue seguir instruções até o fim e parece não escutar quando alguém lhe dirige a palavra diretamente. Ele se distrai facilmente. Ele conta que não gosta de se envolver em tarefas que exijam esforço mental prolongado. O exame físico é normal, porém o paciente é excessivamente falador durante o exame físico. Os complementares, nada digno de nota, inclusive ele traz uma ressonância de sistema nervoso central também normal. A suspeita para ele, o tratamento é TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e o tratamento de primeira escolha é o metilfenidato, que é popularmente conhecido pelo nome de referência, que é a Ritalina. Qual tipo de receita para ele? Então, nesse caso, não vai ser receita branca simples. Ele vai precisar de uma notificação de receita, nesse caso, a amarela, a NRA. Então, aqui nós temos a NRA. Como é que a gente preenche? Bom, lembra do talonário que a gente pede, né, na secretaria, né, na divisão sanitária do município, da sua localidade, e ela já vem com os dados ou do médico ou do serviço que vai prescrever aquela receita, né, com o número de registro, a unidade da federação e o número. A gente preenche o nome do paciente, né, Cosmo Fala da Silva, Rua Mágica 101, Mundo das Fadas. Aí vem o nome da medicação, nesse caso vamos colocar o nome do medicamento de referência, Ritalina, porém poderia ser metilfenidato, né? A quantidade vai ser 60 comprimidos, na apresentação de comprimidos. E como é que é a prescrição? Eu quero comprimidos de 10 mg, 2 comprimidos via oral, uma vez ao dia. Nesse caso, 60 comprimidos dá para 1 mês de prescrição. A gente data, carimba e assina. Nesse caso, o carimbo ele é obrigatório. E aqui são parte da receita que vai ser preenchida pelo fornecedor e pela farmácia. Então aqui nós temos a notificação de receita do tipo A, na cor amarela. Ela refere-se a medicamentos da lista A1 e A2, que são os entorpecentes, e A3 psicotrópicos. Ela é válida em todo o território nacional e a quantidade máxima por receita é para 30 dias de tratamento, ou também limitada a 5 ampolas por medicamento injetável. E aí, quais são alguns exemplos, não todos, de medicamentos da lista A? Na lista A1 nós temos a benzimorfina, dihidromorfina, morfina, fentanil, remifentanil, a hidrocodona, com o nome de referência do Vicodin, que é um medicamento de abuso, a droga de abuso do personagem House, né, o personagem de série médica famoso, e a droga de abuso dele é a hidrocodona, o Vicodin. A gente sabe que no Brasil ele está na listagem de medicamentos A1. A metadona, oxicodeína, oxicodona e ópio. Na lista A2 nós temos a codeína, mas nesse caso, a codeína que é prescrita quando ela precisa de uma prescrição maior que 100 mg ou mais que 2,5% de solução. Então, abaixo disso, ela pode ser prescrita em receita de controle simples em 2 vias. A de hidrocodeína e o tramadol, mesma coisa, também quando ultrapassa a prescrição de 100 mg. Na lista 3, nós temos a anfetamina, a levanfetamina e o metilfenidato, a Ritalina, que é a medicação de prescrição do nosso caso clínico em questão. Caso número 4, PUF.
masculino, 4 meses. Lembrar que em pediatria, né, os percentis eles vão ser aplicados para poder entender o grau de normalidade daquele padrão, daquela variável analisada. Então, a gente tem um paciente que tem um percentil entre 50 e 85, isso é desejável, isso é normal. Acima disso ou abaixo disso, é um perfil alterado que merece destaque. Então, para ele, peso 7.9, ele está entre o percentil 50 e 85, então é adequado para a idade. Em comprimento, ele tem 66 centímetros, que também está adequado para a idade. E o perímetro cefálico é 42,5 centímetros, que está adequado para a idade. Então, ele está dentro dos parâmetros antropométricos adequados para a idade. E a queixa principal desse contexto é a puericultura. Ele vem para uma consulta de retorno. A genitora Wanda traz a criança sem queixas, conta que o lactente está em aleitamento materno exclusivo, mamando a cada 3 horas, a mamada dura 30 minutos em média. Ele ainda acorda 3 a 4 vezes durante a noite para mamar. A diurese e desejações estão presentes em fralda, dentro do padrão de normalidade característico. Ele sofre de cólicas, mas que facilmente são controladas com exercício do abdômen, né? Dobrando as perninhas. A mãe conta que ele acompanha objetos com o olhar, reconhece mãe e pai, sustenta o pescoço, rola na cama e fala em lalação. No caso dele, o puff-puff. Traz caderneta da criança, a qual tem todas as vacinas, exceto a hepatite B. O genitor relata que tem feito suplementação com sulfato ferroso e vitamina D e que tem quantidade em casa para mais 3 meses. Então, o exame físico é normal e ele evacuou durante o exame físico, também isso é normal. Complementares não se aplicam, então não há exame complementar indicado para esse bebê. Qual é a suspeita e o tratamento indicado? Bom, a suspeita é atraso vacinal e a gente vai prescrever vacina para hepatite B. Então, vacina é um ato médico e a gente pode prescrever isso aí, uma terapia, tá? E qual vai ser o tipo de receita? Branca simples. Então, aqui nós temos a receita de prescrição por PUF. Vamos dar uma olhadinha mais de perto. Então, nós temos aqui PUF Fala da Silva, 4 meses, Rua Mágica, número 101 de Dimsdale. Então, prescrição, vacina da hepatite B, são 3 doses. Então, fazer a aplicação intramuscular em esquema de dia 0, mês 1 e mês 6, que é o esquema da vacina da hepatite B. Fazer registro e acompanhar em caderneta vacinal da criança. Então, a gente vai prescrever, sim, vacina para essa criança. Caso número 5, Sr. Crocker, masculino, 42 anos. Então, ele queixa de aflição há 4 anos. É um paciente que conta que há cerca de 4 anos passou a ser cometido por uma sensação de aflição constante, expectativas apreensivas e necessidade de provar que certas coisas existem. Eu não quis especificar o que seria. E um sofrimento psíquico persistente, sempre preocupado com tudo. Os sintomas se agravam, especialmente na presença de seu aluno Timmy Turner. Ele relata ser extremamente impossível controlar a preocupação, e essa preocupação o deixa inquieto, com dificuldade de concentração e perturba o sono, além de deixar ele irritado. No exame físico, ele é inquieto e com movimentos estereotipados. Ele tem tensão muscular generalizada. Outros sistemas estão normais. Complementares, todos também normais dentro do padrão. Qual a suspeita e o tratamento para ele? Ele tem transtorno de ansiedade generalizada e a gente vai tratar ele com os depressivos e ansiolíticos. Vamos focar aqui agora na prescrição dos ansiolíticos, tá? E qual é o tipo de receita que a gente vai usar para prescrever esse medicamento? A receita azul, a NRB1, tá? Novamente, aqui como é que a gente preenche? Aqui nós temos a identificação do emitente, que já vem preenchida pela Secretaria de Vigilância Epidemiológica Sanitária do município. Então, paciente Crocker da Silva, Rua Mágica 101 de Dimsdale. Aí a gente vai usar o clonazepam, né, o Rivotril. A gente vai usar aqui o nome do medicamento, né, do princípio ativo, e não do nome de marca, que seria o Rivotril. A gente quer uma caixa de comprimidos. A dose por unidade posológica vai ser 2 mg. Então, cada comprimido vai ter 2 mg. E aí a gente sabe que é recomendado pela literatura iniciar a prescrição com a menor dose possível e aumentando se necessário. Então eu vou querer meio comprimido via oral pela manhã. E aí vem preenchendo, né, o resto da receita. A data, carimbo e assinatura. E vem a pergunta, mas João vai cortar o comprimido? Eu acho que isso pode mesmo? Gente, pode sim, se o medicamento tiver essa marca na caixa, né? Ou o comprimido vem com aquelas linhas. Uma linha só e diga que ele pode ser cortado ao meio. Essas duas linhas aqui indicam que ele pode ser cortado em até 4 partes. Então eu só vou poder cortar um comprimido, né, dividir o comprimido, se ele vier marcado na caixa com essa inscrição, ou se o comprimido tiver uma linha, indicando que ele pode ser cortado em 1 ou 2 vezes, né? Se não vier isso, ele não pode ser cortado. E cápsulas nunca são partidas, tá? Bom, aqui nós temos a notificação de receita do tipo B1, que é na cor azul. Ela lista medicamentos da lista B1, que são os psicotrópicos. Ela tem validade do território nacional e a quantidade máxima por receita é até 60 dias de tratamento. E é limitado também a 5 ampolas por medicamento injetável.
Então nós temos aqui alguns exemplos, novamente, não todos, da lista B1. Então na lista B1 nós temos o alobarbital, barbital, fenobarbital e o metilfenobarbital. O alprazolam, com o nome de referência de frontal, bromazepam, clobazam, o clonazepam, que é o Rivotril, que é o medicamento em questão que nós estamos prescrevendo, o diazepam, lorazepam, midazolam. O zolpidem também vai ser prescrito nessa receita se ultrapassar 15 mg ou mais, né, na prescrição. Se abaixo disso, como 10 mg, pode ser feito receita branca com 2 vias. Caso número 6. Mãe do time Turner, feminina, 44 anos, gesta 1, pare 1 e aborta 0. Ela é pós-menopausal desde os 40 anos, então menopausa precoce. Ela queixa-se de secura vaginal há 1 ano. Então a paciente pós-menopausal precoce vem com queixa de sentir a vagina seca nos últimos tempos, inclusive sentindo desconforto durante o ato sexual, dispareunia. Ela chegou a fazer terapia de reposição hormonal durante os 2 primeiros anos da menopausa, porém interrompeu por recomendação médica, o que é correto. Nega sintomas graves da pós-menopausa, tem fogastos controlados com o uso de sertralina. Já tentou pomadas, cremes lubrificantes à base de água, porém sem sucesso. O exame físico é normal. Os complementares, ela tem exames laboratoriais normais, tais mamografia do último ano, né, com BIRADS 2, os achados que não são malignos ou pré-malignos ou suspeitos, tá? A suspeita para ela, o tratamento é uma atrofia vaginal secundária à menopausa, e nesse caso, como nós temos aí um exame físico normal e uma mamografia recente, né, benigna, né, sem nada alterado, nós temos então como indicar creme vaginal à base de estrogênio. E qual é o tipo de receita? Receita branca simples, 2 vias, tá? Então nós temos aqui a receita de prescrição para a mãe do time Turner, né? A gente vai dar uma olhadinha de perto. Então nós temos o estriol, creme vaginal, 1 mg por grama, 2 tubos. Então como é que a gente vai prescrever isso aí? Então, uma aplicação com dosador via vaginal à noite por 14 dias. Após 14 dias, fazer uma aplicação com dosador via vaginal à noite, 2 vezes por semana, até melhora dos sintomas clínicos. Após melhora completa dos sintomas, fazer uma aplicação com dosador via vaginal à noite, 1 vez por semana, de forma contínua. Então aqui nós temos um exemplo de receita em que a forma de tratamento ela é bem complexa, com determinados tempos, determinada forma de aplicação e frequência. Então a gente tem que escrever de forma bem clara e redigir tudo. Então fazer daquela lista um documento bem redigido, pedir para o paciente ler e perguntar se entendeu direitinho como é que vai ser o esquema. Até pedir para ele repetir se for o caso. Então a gente pode usar e abusar da escrita, deixando tudo bem claro para esse paciente. Caso número 7, Wanda. Feminino, 23.512 anos, IMC 36.6, gesta 1, pare 1, aborta 0. Ela tem dificuldade para emagrecer há meses. A paciente ela ganhou muito peso durante a gravidez e que o peso aumentou no pós-parto. Vem há 2 anos em programa de reeducação alimentar, nutricional e exercícios, porém sem resultado satisfatório. Hoje ela se alimenta melhor, faz atividade física, mas não consegue perder o excesso de peso. O exame físico ela tem obesidade grau 2, diagnosticado pelo IMC. Complementares, né? Ela tem laboratório normal, né, tem função renal normal, uma glicemia tocada, o colesterol, né, elevado, acima do limite, mas não tanto, triglicerídeos também, função hepática, né, teste de lesão hepatocelular normais, TGP. Qual a suspeita para ela e o tratamento? Bom, ela tem obesidade grau 2, a gente pode prescrever medicamento norexígeno para ela, já que ela tentou terapia de reeducação alimentar, mudança de estilo de vida estão adequados, mas ainda não é satisfatório. E qual é o tipo de receita para ela? Receita azul, só que nesse caso a NRB2, então a receita B2. Novamente, nós temos o dado do prescritor que vem já dado talonário, e aí nós temos Wanda Fara da Silva, Rua Mágica 101, das Fadas. Nesse caso, o medicamento de escolha vai ser a sibutramina, uma caixa com comprimidos, né, farmacêutica, 15 mg, um comprimido via oral pela manhã, a data, carimba e assina. Então nós temos aqui a notificação de receita do tipo B2 na cor azul, que lista os medicamentos psicotrópicos anorexígenos. Ela tem validade do território nacional e deve vir acompanhada, nesse caso, com o termo de consentimento para uso de sibutramina. Ela tem a quantidade máxima por receita de 30 até 60 dias de tratamento, tá? E aqui nós temos alguns medicamentos que são listados da lista B2. Então nós temos aqui o Aminorex, Anfepramona, Femproporex, Fentarmina, Manzidol, Mifenorex e a sibutramina. E aqui nós temos a listagem recomendada pela Anvisa da prescrição de dosagem por dia de medicamento. Caso número 8, FUP. Masculino, 9 meses, ele tem um peso de 10,2 kg. Ele está com peso, né, adequado para a idade. O comprimido também é adequado para a idade, de acordo com os percentis antropométricos, porém, o perímetro cefálico dele, de 44,5, está abaixo do recomendado para a idade. Tá?
A queixa que traz é crise convulsiva desde o nascimento. A genitora conta que Fup nasceu de parto normal, vaginal, porém teve cordão umbilical com 3 voltas no pescoço. Conta que o bebê precisou ser reanimado, pois nasceu sem respirar, todo azulzinho, todo cianótico. Na caderneta tem relato de apneia ao nascimento, com ápica de 3 no primeiro minuto e de 8 no quinto minuto. A genitora diz que desde então, eventualmente, foi para esta crise tônico-clônicas generalizadas, que são sempre menores do que 5 minutos. Fez aleitamento materno exclusivo até 6 meses, com posterior introdução alimentar correta. Tá, em suplementação de ferro e vitamina D. No exame físico, é observado atraso no desenvolvimento neuropsicomotor e apresentou uma crise convulsiva tônico-clônica de 30 segundos durante o exame físico. Complementares, ele tem exames laboratoriais normais, nada digno de nota. A suspeita e tratamento para ele é epilepsia, possivelmente secundária à asfixia perinatal, pode ser. E aí a prescrição é anticonvulsivante. Nesse caso, vamos escolher o levetiracetam, 10 mg por quilo, de 12 em 12 horas. E qual é o tipo de receita para ele? A branca notificação C1, tá? É que nós temos um tipo de receita de controle especial. Vem aqui preenchendo o nome completo e dados do prescritor, do emitente. E aí vamos lá, paciente Fup Antifara da Silva, 10,2 kg, Rua Mágica 111 de Misdale. Eu vou prescrever levetiracetam 100 mg por ml e a gente queria como 10 mg por quilo de 12 em 12. Então, vai ser 10 vezes 10, que é o peso dele, 100 mg de 12 em 12. Então, 1 ml. 1 ml via oral de 12 em 12 horas. Então, carimba, assina e data, tá? Então, nós temos aqui o receituário do tipo C na cor branca, tá? Ela lista medicamentos C1, que são substâncias sujeitas a controle especial em 2 vias, os antiparkinsonianos e os anticonvulsivantes. Ela é válida em todo o território nacional. O máximo que pode ser prescrito por receita são 3 substâncias. E a quantidade máxima por receita é de 6 meses de tratamentos de Parkinson e epilepsia. Outros medicamentos prescritos aqui são por 60 dias. Daqui a pouco eu vou mostrar quais são os medicamentos, então, aqui, além dos antiparkinsonianos e anticonvulsivantes, que são prescritos em até 60 dias, tá? Nós temos o ácido valproico, divalproato, valproato de sódio, a amantadina, a amitriptilina, nortriptilina, que são antidepressivos tricíclicos, então aqui são só 60 dias, né? O hiperideno, a carbamazepina e a oxicarbamazepina, o topinamato, a ketamina, a ocetamina, que entra dentro dos medicamentos que são indutores anestésicos, né? Citalopram, clozapina, disulfiram, etomidato, fenitoína, fluoxetina, aloperidol, que são os antipsicóticos de primeira linha, antigos, né? Os antigos, os sujos, considerados sujos. Imipramina, levodopa e pramipexol, que são os antiparkinsonianos. Lamotrigina, lítio, levetiracetam, que pode ser prescrito com receita de controle ou está simples em 2 vias. Mirtazapina, misoprostol, que é o Citotec, Orlistat, sildenafila, que é o Viagra, e a venlafaxina, dentre outros. Aqui são alguns exemplos. Caso número 9, Elmer, masculino, 14 anos, altura 1,50, peso 60 kg. Ele tem acne há 2 anos. O paciente é portador de acne há cerca de 2 anos, com história de uso de diversas medidas para controle da doença. Loções, sabonetes, creme tópicos, antibióticos e mudança alimentar. Todos sem sucesso. Ele conta que as lesões doem demais, impactam sua vida social, de forma que a pereba, como ele chama, parece ter vida própria. Ele tem numerosas lesões de acne no exame físico, por toda a face e dorso. Algumas lesões formam nódulos intensamente inflamados a ponto de chegar a formar um abscesso importante em face. Essa lesão na bochecha direita. Complementares, nada digno de nota, todos dentro da normalidade. A suspeita para ele tratamento é acne, e como ele já tentou várias mudanças de hábito de vida, antibiótico, loção, a gente pode partir para um sistêmico, né? A isotretinoína, famoso Roacutan, na dose inicial de 0,5 mg quilo dia, e a gente vai prescrever pro almoço, né? No almoço. E qual é o tipo de receita, né, para poder prescrever os retinóicos de uso sistêmico? Esta branca do tipo C2, especificamente. Então aqui nós temos o receituário, o talonário, que vem com os dados do prescritor. Então o paciente é Elmer da Silva, ele tem 14 anos, 60 quilos, masculino. Essa prescrição é inicial, as próximas serão as subsequentes, mas a gente está introduzindo aqui nessa prescrição, né, o Roacutan. Então o endereço Rua Mágica 101. E aí a gente escolhe qual vai ser o retinóico de uso sistêmico, nesse caso a isotretinoína, um comprimido de 10 mg, a gente quer metade, né, 0,5 mg por quilo dia, então vai ser 3 comprimidos para fazer 30 mg no almoço. Data, carimbo e assina. Então nós temos aqui a notificação de receita do tipo C2, que é na cor branca. Ela lista as substâncias retinoides de uso sistêmico,
tem validade do território nacional e deve vir acompanhada com um termo de consentimento de risco e consentimento pós-informado para o uso de retinóides sistêmicos. A quantidade prescrita é para 30 dias de tratamento e também é limitada a 5 ampolas de medicamento injetável. E quais são os medicamentos listados na lista C2? É a citretina, isotretinoína, que é a Rocutan, e a tretinoína. E aqui nós temos o formulário, né, de consentimento para o uso de retinóide sistêmico. Caso número 10, Francis, masculino de 16 anos, ele teve piora do quadro da hanseníase há 2 dias. Então, o paciente foi diagnosticado com hanseníase recentemente, na forma borderline multibacilar, iniciou o tratamento há cerca de 14 dias e há 2 dias vem evoluindo com queda do estado geral e febre de 38 graus. O paciente conta que notou o surgimento de nódulos vermelhos eritematosos nos membros superiores, são dolorosos, mas as lesões da hanseníase e as lesões prévias, elas não modificaram desde o diagnóstico e início do tratamento. Então, no exame físico, ele tem nódulos dolorosos, eritematosos, parados pelos membros superiores, presença de numerosas vesículas e bolhas também no membro superior. E as lesões de características hanseníacas estão presentes, compatíveis com a história clínica, não modificadas. O resto do exame físico é normal, né? Complementares, ele tem uma leucocitose, acústica de neutrofilia, tá? Mas fora isso, nada digno de nota. Então, qual é a suspeita para ele e o tratamento? Parece ser uma reação hansênica do tipo 2, grau leve. E o tratamento para ele vai ser a talidomida, 100 mg via oral à noite. Mas qual é o tipo de receita que a gente vai utilizar? É a branca C3, tá? A branca C3 é a notificação de receita para talidomida. Aqui a gente preenche com as informações do médico, né, João da Silva, no Hospital do Estado. Ele é um infectologista e bota o número do CRM além do CPF. A carimba, né, assina. Aí vem o nome do paciente, Francis da Silva, 16 anos, masculino. Bota dados como telefone, como documento de identificação e o endereço. Então a gente quer talidomida 100 mg, no comprimido de 100 mg, vai fazer um comprimido via oral à noite. A gente vai dispensar para ele 30 comprimidos com a dose diária de 100 mg. Aqui são outras partes, né, que são preenchidas pela farmácia e pela dispensador. E aí nós temos o CID A30, que é o da hanseníase, tá? Então nós temos aqui a notificação de receita do tipo C3, da cor branca. Os medicamentos listados nela são os imunossupressores, especificamente a talidomida. Tem validade do território nacional. Ela deve acompanhar o termo de esclarecimento para o usuário de talidomida e termo de restabilidade. E pode ser liberado 30 dias de tratamento com essa receita. Além disso, é limitado o número máximo de ampolas para 30 dias de tratamento de medicamento injetável. E aqui nós temos o termo um exemplo do termo de esclarecimento para uso de talidomida que o paciente deve preencher e assinar. Bom, nós temos também o formulário da lista C4 dos antirretrovirais. Esses fazem parte do programa ST-AIDS para a prescrição de antirretrovirais, né? Então nós temos aqui o formulário de medicamento. Ele vai ser preenchido pelo médico, inclusive com dados como a última carga viral, a última dispensa, a categoria do usuário, se é gestante, se é adulto, se é criança. Algumas outras informações como também taxa de infiltração glomerular, que pode ser contraindicação para alguns tipos de medicamentos antirretrovirais, se mudou a terapia antirretroviral e por que mudou. E embaixo nós temos então a prescrição. Aqui está um pouco desatualizada porque, teoricamente, de acordo com o PCDT do IST-AIDS, hoje o esquema inicial preferencial é tenofovir, lamivudina e dolutegravir, não é favirenz, tá? Favirenz vai ser para quem tem contraindicações. E aí você pode marcar esse quadrazinho e já ter a prescrição, enfim. Ou pode preencher os medicamentos de acordo, né, com a sua intenção. Então eu posso pedir tenofovir, lamivudina e dolutegravir, né, que tem, a gente já pode procurar aqui o dolutegra, não estou achando, mas tem o dolutegravir, tá? Pode ser uma prescrição inicial ou outras medicações que eu queira fazer de acordo com a mudança da TARV dele. Então eu só marco o quadradinho de prescrição. Eu não vou precisar, nesse caso, descrever. Eu vou escolher a minha terapia e ela já vem indicada. Então, por exemplo, aqui nós temos sidovudina, que é a AZT e lamivudina. Então, comprimido de 30 mg, essa é comprimido de 100 mg dia. Então, aqui eu posso marcar se essa é a terapia que eu estou prescrevendo, tá? E aí nós temos aqui os inibidores da transcrição reversa análogos de nucleosídeos. Nós temos embaixo também o grupo dos inibidores de transcrição reversa não análogos, nesse caso, favirenz e nevirapina. Nós temos inibidores da protease, como atazanavir, né, o lopinavir, mais ritonavir, saquinavir. Descendo um pouquinho mais, nós temos os antirretrovirais de terceira linha, como darunavir, enfavirina, dentre outros, tá? E aqui nós temos dados do médico, como CRM, assinatura, data e carimbo. E aqui, dados da farmácia que vai dispensar as medicações. Além disso, seguindo o formulário, ele tem outras informações gerais bem interessantes, tá? Como o nome explicando como prescrever, explicando como
pegar esse medicamento, explicando como descrever, por exemplo, motivos de mudança da TARV, e também tem alguns esquemas bem legais. Aqui está um pouco desatualizado, mas a gente sabe que é tenofovir, e aqui no caso da dolutegravir, Favirenz, mas tem, por exemplo, se você tem paciente tem contraindicação para tenofovir, o que a gente faz? Pode substituir por AZT, e aí tem algumas informações interessantes de ser olhadas, né? É um formulário bem interessante, que é importante a gente conhecê-lo nas suas minúcias. Bom, caso número 11, Jorge Von Estranho, masculino, 37 mil anos, peso 120 kg, altura 1,80 m. Ele conta pra gente que vem com piora da retocolite ulcerativa há 5 meses. O paciente é portador de RCU há 4 anos em tratamento clínico. Conta que estava bem com as medicações, contudo, nos últimos 5 meses não conseguia achar os medicamentos nas farmácias comuns do mundo das fadas. Conta que vem apresentando 6 evacuações diárias, 4 além do normal, de caráter diarreico e com presença de rachas de sangue. O exame físico é normal. Os complementares, ele tem uma leucocitose, de neutrofilia, uma leucocitose discreta, mas o resto é normal. Ele traz uma colonoscopia recente que acusa um padrão característico de RCU, presença de algumas erosões ao longo do cólon, descendente e transverso. A suspeita de tratamento para ele, ele tem uma RCU em atividade, então vamos introduzir a azatioprina na miligramagem de 2,5 mg quilo dia. Nesse caso, com o peso dele, vão ser 300 mg dia. E qual vai ser o tipo de receita para a azatioprina? Nesse caso, vai ser a LME. Então, nós temos aqui uma LME para a gente preencher para o Jorge Von Estranho, tá? Com 6 meses de tratamento. Então, vamos lá. Então, a gente vai colocar primeiramente o dado, o número de registro do hospital, que está sendo, ou da clínica, ou do ambulatório especializado que está sendo prescrito, o nome do estabelecimento que vai solicitar. Aí vem o nome do paciente completo, Jorge Von Estranho, o nome da mãe, Dona Von Estranho, o peso do paciente 120, a altura 180. E vamos lá, azatioprina, 50 mg do comprimido. Se eu quero 300 mg diárias, então vão ser 6 comprimidos diários. 6 vezes 30 dias, então cada mês vão ser 180 comprimidos que o paciente vai fazer uso. E aí vem aqui a data e ele vai pegar medicamento para 6 meses de terapia, tá? Descendo o formulário, nós temos aqui no item 9 o CID-link da doença, nesse caso 451, para retocolite ulcerativa. E a gente vê uma anamnese que justifica e explica para a farmácia por que a azatioprina, por que esse medicamento está sendo prescrito. Então é paciente de sexo masculino, 37 anos, portador de retocolite ulcerativa, cursando com 4 evacuações diárias acima do normal. Ele vinha apresentando rastros de sangue nas fezes, com achados endoscópicos de erosões e com avaliação global de colite moderada, apresentando então indicação para o tratamento supracitado. Preenche que sim, ele vem com tratamento com este medicamento. Aqui vem o nome do médico, o seu registro, a data e carimbo e assinatura. Pronto. Caso número 12, no último caso, da prescrição ambulatorial, Geraldine Waxoplax, feminina, 57 anos. Ela vem com consulta de rotina médica. É uma paciente que vem com consulta de retorno ambulatorial de rotina sem queixas. É portadora de hipertensão há 5 anos. Ela vem em uso de losartan, 50 mg, um comprimido pela manhã e uma noite. E do clorotiazida, 25 mg, um comprimido pela manhã. É portadora também de diabetes mellitus tipo 2 há 5 anos. Em uso de metformina, 850 mg, um comprimido no almoço. Ela também tem dislipidemia, diagnosticada por volta do mesmo período. Em uso de civastatina, 40 mg, um comprimido à noite. Ela faz semanalmente 85 minutos de exercício. Ela tem dieta hiperglicêmica e hiperlipídica. Ela diz que é viciada num docinho. Exame físico tem uma pressão de 13/8, um peso de 36, altura de 1,66, com MC 31,2. Ela tem nos exames laboratoriais, hemograma normal, sódio e potássio normal, creatina também dentro da normalidade. Ela tem a glicemia elevada, alterada, também com a glicada alterada. E também levemente alterações do lipidograma. Então o colesterol está um pouco elevado, triglicérides está dentro assim do normal, mas enfim. Então qual é a suspeita de tratamento para ela? Bom, ela tem síndrome metabólica, então obesidade, hipertensão, diabetes tipo 2 e dislipidemia. Porém, a gente observa que os seus exames laboratoriais, a gente precisa aumentar necessariamente medidas farmacológicas. Ela, na história dela, conta pra gente que precisa otimizar medidas não farmacológicas. Então, adequar-se à dieta, mudar hábitos de dieta e aí conversar, encaminhar para um nutricionista. Além disso, fazer exercício físico a cerca de 100 a 150 minutos por semana.
Aqui é muito pouco tempo, né, para um paciente que busca tratar a síndrome metabólica. Então a gente pode manter os medicamentos já prescritos, a gente tem uma pressão adequada, glicemia alterada, mas não tão tamanha. Então a gente observa que a gente pode manter medicamentos e tentar otimizar medidas não farmacológicas, porque isso pode aumentar a eficácia da terapia. E qual é o tipo de receita? Branca, nesse caso eu vou querer fazer em 2 vias, apesar de serem medicamentos simples, né, que são antipertensivos, hipoglicemiantes orais, enfim. Então a gente vai manter as medicações. A losartana, 50mg contínuo, um comprimido via oral de 12 em 12. A hidrocortisona, 25mg contínuo, também um comprimido via oral pela manhã. A metformina, 850mg contínuo, um comprimido via oral depois do almoço. E a simvastatina, 50mg contínuo, um comprimido via oral à noite, tá? E nesse caso, como havia comentado, receita duplicada, né? 2 vias. Por que, João? Ué, medicamento simples precisa de 2 vias. Nesse caso eu quero fazer para ela poder ter acesso, né, a medicamentos da farmácia popular, porque muitos desses medicamentos, como a metformina, né, a simvastatina, a losartana, são dispensados de forma gratuita. A do colchicida também. A simvastatina, nesse caso, é copagamento, mas já tem um desconto. Então, ela pode pegar na farmácia popular de forma gratuita. Então, a gente garante um direito do paciente. Lembrar que a prescrição médica, ato médico também é uma atitude, um ato social, político também, que pode garantir direitos desse paciente aí nos serviços públicos ou particulares, tá? Enfim, aqui nós temos a referência dessa aula. Espero que todo mundo tenha gostado, que tenha aprendido um pouquinho aí sobre as nuances da prescrição médica e suas diversidades, tá? Fique atento aos próximos vídeos. Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.